Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andriele. Então, na aula desta semana e na próxima, nós estaremos estudando um pouquinho da geometria. Porém, eu vou fazer só a geometria mais descritiva, tá? Nós não vamos se preocupar em desenhar, fazer os desenhos, até porque não tem como, não estamos juntos, eu teria que ajudá-los orientando. Então, a gente vai verificar mais as características fundamentais, os conceitos chaves dos quadriláteros, tá? Nós estamos agora no capítulo 11. A palavra já em si já explica, né? Quadriláteros. Quadriláteros é uma figura de 4 lados. Agora nós vamos observar um pouco dos quadriláteros. Então, as aplicações, né, das figuras geométricas nós observamos aqui, olha, em revestimentos, até mesmo em obras de arte, enfim. Isso já era usado desde a antiguidade, pessoal, e também nas composições de projetos arquitetônicos. Vocês já devem ter visto muitas construções com formatos diferentes geométricos. Aí, a questão número 1, vocês vão explicar, né? O que você observou, o que você identifica, quais os nomes que você lembra. Antes de estudar mesmo as formas ali geométricas, já coloca aqui o que você lembra, né? E aí aqui não vai ter como, né? Não tem como recortar imagens que contenha figuras, nós não vamos fazer isso, mas você pode citar algum exemplo de um lugar que você conheça que tem essas formas geométricas ou uma arquitetura na cidade ou na escola, enfim, colocar um exemplo, mas não precisa imprimir, tá? Então vamos lá. Os elementos e a classificação, né? Quando nós observamos, então, quando nós começamos a estudar geometria, na realidade, matemática, vocês olham para o mundo de uma forma diferente. Em tudo nós olhamos e observamos a geometria. E nós vemos que quando ela está bem alinhada, bem combinada, ela ajuda muito na questão de organização. E nem aqui nós vemos os nichos, né? Que é uma forma de organização, de decoração. E aí, olha só, as formas geométricas se complementando até formar uma parede inteira. Isso é muito interessante. O que seria então os quadriláteros? Eles são muito utilizados, tá? Os quadriláteros são essas figuras de 4 lados. Nós sabemos que elas não são somente os quadrados, né? Mas tem losango, tem retângulo, trapézio, paralelogramo, enfim. Quando nós olhamos, ó, então os quadriláteros, como aqui nós temos um quadrado, nós temos o losango, né? Nós temos o paralelogramo, retângulo, trapézio, outros trapézios. Então, muitas figuras, formas geométricas recebem essa classificação de quadriláteros, pois eles têm os 4 lados. Outra característica dos quadriláteros, pessoal, eu não sei se vocês lembram daquela formulazinha, mas quando nós queremos saber o total, o valor dos ângulos de qualquer forma geométrica, o que nós vamos fazer? Uma forma regular. Nós contamos o número de lados, que nem o quadrilátero tem 4 lados. Nós fazemos então assim, ó, lados menos 2, e aí multiplicamos por 180 graus, ou seja, nós vamos ver quantos graus tem dentro dessa figura. O porquê do 180? Porque um triângulo tem 180 graus. Então, o que eu faço aqui? Eu conto a quantidade de lados e vejo quantos triângulos caberiam de 180 graus dentro da figura. Então, 1, 2, 3, 4. Quadriláteros, 4 lados. 4 menos 2 e depois eu multiplico por 180. 4 menos 2 dá 2, né? 2 vezes 180, então em um quadrilátero tem 360 graus. Isso é uma informação importante, porque sempre que você estiver trabalhando com uma figura de 4 lados, dentro dela, somando todos os seus ângulos, seus 4 ângulos, vai ter 360 graus, tá? Alguns momentos vai ser regular, que nem aqui no retângulo, 90 graus, 90, 90, 90. Aqui nesse trapézio, que é chamado trapézio retângulo, nós vamos ter 90 com 90. Aqui já vai ser outra dimensão, né? Mas somando os 4 lados também vai dar 360 graus, tá? Não esqueçam disso. Sempre que você quiser saber o total dos graus dentro de uma figura, entra naquela formulazinha que nós já estudamos anteriormente, né? Que é lados menos 2. Então, você conta a quantidade de lados, diminui por 2 e depois multiplica por 180 graus, você vai saber o total. Não quer dizer que vai dar... por exemplo, essas figuras aqui não tem ângulos, não são regulares. Não quer dizer que 360, agora eu vou dividir por 4, vai ser todos iguais. Não, já no retângulo vai ser todos iguais. Então,
tudo depende da figura, mas o total tem que dar 360, tá bom? Isso é importante já, porque depois, quando vierem atividades perguntando isso, vocês já sabem que o total é 360. Então, aqui eu vou deixar para vocês estarem respondendo, né? Que quadriláteros têm ângulos reto, ângulo de 90 graus, né? Vocês vão observar e vão colocar. Vocês não precisam escrever o nome se vocês não lembram. Coloquem só assim, Q2, Q3, só assim e depois nós corrigimos na aula. Que quadrilátero tem os 4 ângulos congruentes? Congruentes, vamos lembrar dessa palavra. Congruentes é a mesma medida, então você vai olhar quais que têm a mesma medida. Eu já mostrei um exemplo aqui, que é o Q2. Todos eles têm a mesma medida, tá? Tá perguntando dos 4 ângulos com a mesma medida, tem que ser os 4 iguais. Vocês vão ver se tem mais algum e vão responder ali. 3. Que quadriláteros têm 4 ângulos retos e 4 ângulos congruentes? Então, nós vamos observar agora 4 ângulos retos, ó, nós temos o Q2 e o Q3. Os 4 ângulos congruentes, pessoal, deixa eu voltar aqui, ó. Somente congruente, então vamos dar um exemplo. Esse Q2, Q4. Esse lado, se vocês observarem, é congruente a esse. Vou até trocar de cor. E este lado é congruente a esse. Então, nós podemos dizer que esse tem os 4 lados congruentes, porque eles são entre si, ó. Porém, não são ângulo reto. Já que no Q2, todos são congruentes entre si, porque eles têm um ângulo reto, tá? Então, quando vocês forem responder, lados congruentes, vocês vão observar se tem os lados iguais, congruentes. Agora, se tem os 4 lados com 90 graus, que é na outra pergunta, esta figura e a Q3. É mais observação, tá? Então, vão observando e vão respondendo, e aí na aula a gente conversa sobre as respostas. Aqui está perguntando que quadriláteros têm 4 ângulos retos e os ângulos congruentes 2 a 2. Então, que quadriláteros têm os 4 ângulos retos. 4 ângulos retos, ó, é essa figura aqui, o que é 2. Talvez tenha mais alguma, daí vocês têm que observar, né? Que quadriláteros têm ângulos opostos congruentes? Opostos, esse aqui, ó, olha só. Vocês vão observar que tem mais figuras aqui no Q1, por exemplo. São ângulos opostos congruentes, têm a mesma medida. Então, pelo formato da figura, a gente já consegue observar, ó, tem a mesma medida. É isso que vocês vão observar, quais que são quadriláteros com opostos. Opostos quer dizer, tá embaixo, tá em cima, tem a mesma medida. Tá na esquerda, tá na direita, a mesma medida, igual esse daqui, tá? E vocês vão responder ali e depois vocês vão lembrar do nomezinho deles, os que vocês lembram, já sabem, coloquem ali, quadrado, retângulo, que vocês não sabem, deixem um pontinho de interrogação e depois observe essa mesma figura no decorrer do capítulo, que vai aparecer todas elas, ok? Aqui nós temos, pessoal, então, um quadrilátero, né? E o que tem que acontecer para ser, então, um quadrilátero, que a gente não pode esquecer, que a soma das medidas dos ângulos internos é 360, que foi o que eu expliquei aqui para vocês, ó. Por quê? Por causa da seguinte explicação. Quando eu diminuo o total de lados por 2 e multiplico por 180, eu vou ter o total de ângulos da figura, de graus, né? E nesse caso, todo o quadrilátero tem 360 graus. E aí, nós vamos colocar, demonstre o teorema do quadriláteros. Então, a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360. Aí, aqui é o seguinte, é como se fosse só uma explicação, tá? A hipótese e a tese é uma comprovação. Então, a gente vai só justificar. Nós vamos colocar, vocês vão escrever, no caso aqui, o quadrilátero... Aí, nós vamos colocar os ângulos, pode ser, tá? Deixa eu arrumar isso aqui para ficar melhor. A figura a seguir é um quadrilátero. Vamos só colocar isso aqui na hipótese. A figura... Aí, nós vamos colocar o nomezinho, conforme aparece ali, tá? A, B, C, D. A figura A, B, C, D... é um quadrilátero. Só escrevendo isso daqui na hipótese tá bom. A figura ABCD é um quadrilátero. Tese.
Aí, por que que é um quadrilátero? O que que nós lembramos dos ângulos? Então, A, o ângulozinho, agora eu tô falando do ângulo. A mais o ângulo B mais o ângulo C mais o ângulo D, juntos formam quantos graus, então, pessoal? 360 graus, tá? Então, quando vier para vocês explicarem, é só vocês colocar qual é a forma geométrica, tese, daí coloca em relação aos ângulos, o que que você observa. Não quer dizer que tem uma única resposta certa para justificar aqui, mas é uma demonstração, né? Nós estamos, como se fosse falar assim palavras mais fáceis para vocês, nós estamos explicando o que que é essa figura, o nome da figura e sobre os ângulos, tá? É isso que nós fazemos em hipótese e tese. Aqui nós temos, então, para ajudá-lo numa demonstração. Então, aqui nós temos algumas outras características, né? Então, quando eu pego um quadrilátero e divido, olha só, na sua diagonal, o que que nós estamos fazendo? Nós observamos o seguinte, que eu divido esse ângulo C em duas partes. Então, a parte superior é igual ao A superior, que foi o que eu dividi. Agora, a parte inferior, ó, vai ter a mesma medida da parte inferior. E somando os dois, vai chegar no ângulo C. Somando os dois, vai chegar no ângulo A. Então, quer dizer o quê? Que o ângulo A e o ângulo C são iguais, ó. Ângulo A, ângulo C são iguais. Se fosse para justificar, explicar, vocês poderiam só colocar somando o A1 mais A2, resulta no ângulo A. Ou outra explicação, o ângulo A é igual ao ângulo C. Ou outra explicação, vocês vão só justificando que vocês vão observando na figura, ó. O A2, ou quando eu divido o A, né, o A2 tem a mesma medida do C2. O A1 tem a mesma medida do C1, por isso que são iguais. É uma forma de explicar, sabe, pessoal? Então, essa parte da geometria, de demonstrações aqui, o que que nós fazemos? Nós observamos as figuras e vamos explicando o que que nós vimos ali. Então, talvez um de vocês vai observar de uma forma, o outro de outra, mas o importante é que você se refira corretamente à figura, tá? Aí aqui, olha que interessante, então, tem uma aplicação. Então, nós já começamos agora, nós vamos começar fazendo um cálculo aqui, mas é simples. O que que eu quero dizer para vocês? Somando os quatro lados, nós já vimos que tem que dar quantos graus, que nós justificamos aqui? 360 graus, certo? O que que vocês vão fazer aqui? Montar uma equação e descobrir o valor de x. Ó. Então, qual é a medida de cada ângulo interno? Primeiro descobre o x e depois coloca o valor ali. 1x, um valor, 4x, quanto que deu, 3x, enfim. Como que eu monto a equação? Então, eu tenho que pensar que somando os quatro lados, eu vou chegar no 360, certo? Nós explicamos aqui em cima, ó, somando os quatro lados, tem que dar 360. É isso que nós vamos fazer, pessoal. Nós vamos montar, então, x mais 4x mais 3x, é uma equação aqui, tá? Mais 2x igual a 360. O que é que vocês vão fazer aqui? Somar 1x, aqui vale por 1, mais 4, mais 3, mais 2, ver quanto x deu igual a 360. Aí lembrar, tá multiplicando o número com x, passa dividindo. E aí vocês vão encontrar o valor do x. Só que quando voltar aqui, não é só para encontrar o valor do x, é o valor de cada ângulo. Aí você substitui o valor que deu de x, aí você substitui o valor que deu de x, coloca aqui, 4x é 4 vezes o valor de x, 3x, 3 vezes o valor que você encontrou de x, e 2x, 2 vezes o valor que você encontrou de x, ok? Daí na aula nós corrigimos juntos essa questão. Aí aqui nessa questão, pessoal, então, a única coisa que eu vou falar para vocês é que essa é simples de fazer. Então, você vai pegar e vai desenhar. O que que é desenhar a diagonal? É só vir aqui, ó, o que que tá faltando? Então, um lado já foi desenhado. Só vai pegar a régua e ligar aqui, tá? Quem estiver com seu livro físico, né? Quem tá só com o livro online, daí não tem como. Só desenhou ali, ó, desenhou a diagonal. Por que que vai fazer isso? Quem não desenhar a diagonal, não tem problema, vai conseguir responder igual. As perguntas são: quais quadriláteros as diagonais são congruentes? Ou seja, quando você dividiu, os ângulos ficaram iguais. Aqui já dá pra ver, ó. Nesse quadrilátero aqui é o quadrado, a gente divide, elas ficam exatamente iguais, né? Então, você vai só fazer aquela observação que eu fiz aqui, ó. Você vai ver se fica igual ou não, tá? E aí, responder as próximas questões. Aqui é mais observações.
Só vamos lembrar de algumas palavras-chave, né? Perpendicular. Então, vamos lembrar da reta perpendicular. É uma reta que forma 90 graus, quando fala em perpendicular, tá? Congruentes. Congruentes quer dizer mesma medida. Quais quadriláteros as diagonais interceptam-se nos pontos médios? Podem deixar essa letra D e a letra E, que vai falar de mais conceitos, que é a bissetriz e ponto médio, tá? Respondam, façam só essa atividade aqui, e daí vocês vão responder somente a B e a C. Que isso é possível, e aí vocês conseguem fazer sem a minha ajuda ali na hora de fazer a tarefa, ok? Aqui, pessoal, depois eu vou selecionar bem certas tarefas e vou deixar para vocês no roteiro, tá? Então, vamos só para a gente entender bem o que fala esse capítulo. Nós vimos lá sobre os quadriláteros, agora nós vamos ver os paralelogramas e trapézio, que não deixam de ser quadriláteros, né? Pois tem 4 lados também. Os quadriláteros que possuem apenas um par de lados paralelos, ou seja, você vai observar, vamos ver aqui, deixa a prof pensar. Você vai observar algumas figuras que elas têm 2 lados paralelos, ó, essa figura, vocês estão vendo 2 retas paralelas, paralelas seguem na mesma direção, certo? Porém, aqui, ó, para ser paralelo tinha que ser na mesma direção, mas essa não, ela não tá na mesma direção, então ela só tem 2 lados paralelos, ó. Não quer dizer mesmo tamanho, paralelo quer dizer mesmo sentido, ó, os dois estão no sentido da horizontal. Esse tipo de figura é um quadrilátero, tá? Tendo 4 lados é quadrilátero, porém é chamado de trapézio. Ó, trapézio, porque só tem 2 lados paralelos. E os que possuem 2 pares são classificados de paralelogramos. Aí, os paralelogramos, eles já são diferentes. Paralelogramos, eles são assim, ó. Ó, então, lados paralelos, paralelos. Como se fosse no trapézio. O que vai mudar é o seguinte: ele vai ter outro lado paralelo também. Então, ó, mesma direção, mesma direção. Esse paralelo com esse. E esse paralelo com esse. O que é diferente da figura de cima? Que na figura de cima só tinha um lado paralelo. Aqui já tem os 2 paralelos. Então, essa figura que só tem um lado paralelo, ó, um lado paralelo é chamado de trapézio. Todos são quadriláteros, tá? Lembre-se, quadriláteros é a chave. Isso daqui é como se fosse, dos quadriláteros, como se fossem 2 subconjuntos. Trapézio e paralelogramo, tá, pessoal? Então, aqui tem 2 lados paralelos, então é chamado de paralelogramo, tá? Nós ainda estamos falando dos quadriláteros, não esqueçam. Estamos no capítulo dos quadriláteros. Agora nós estamos vendo algumas classificações. O trapézio tem um lado paralelo. Paralelogramo, 2 lados paralelos. E agora a gente vai ver só algumas definições, tá? Mas nós vamos passar rapidamente por elas. É importante vocês entenderem os quadriláteros e agora o que é trapézio e paralelogramo. Aí dentro dos paralelogramos nós vamos ter retângulos, losangos e quadrados. O retângulo, vocês já sabem, a figura do retângulo, né? Claro que a minha não tá bem reta, mas vocês conhecem o retângulo. O losango, então, são paralelos com 4 lados com a mesma medida, né? Então, nós temos o losango, é como se fosse um quadrado, mas ele é virado, né? E os próprios quadrados. Então, essas 3 figuras, quadrados têm o mesmo lado. Essas 3 figuras, deixa eu arrumar isso aqui, são chamados de paralelogramos, tá? Aqui. Em todo paralelogramo, os lados paralelos são congruentes, ou seja, tem a mesma medida, tá? Algumas palavras já tem que ficar mais fáceis para vocês, porque nós usamos bastante. Então, quando aparecer congruentes, mesma medidas, lados iguais. Então, beleza, aqui tem uns desenhos que nós não iremos fazer, tá? O trapézio, então, classificando, o trapézio, ele pode ser isósceles, retângulo, escaleno. Daí você vai me dizer, mas de onde que vem essas 3 palavras? Vem dos triângulos. Triângulos com a mesma medida. Os 2 lados com a mesma medida, né? São equilátero, lembram dos equiláteros? Equilátero. Triângulos com
duas medidas iguais, vamos dizer, e uma medida diferente. Vamos dizer que aqui mede 1 e aqui mede 2. Triângulo isósceles, ó, isósceles. Lembram dos triângulos isósceles? A gente teve uma aula também revisando sobre isso. Isósceles, então, são dois lados iguais. Equilátero, três lados iguais. E no escaleno, são todos diferentes, ó. Escaleno, são todos diferentes, tá? Todos eles são diferentes. O trapézio isósceles, então, vamos lembrar do triângulo, tem dois lados iguais. No trapézio isósceles vai ter dois lados iguais. Trapézio retângulo, daí vem do triângulo retângulo. O que que tem no triângulo retângulo? Um ângulo reto, pessoal. Então, no trapézio retângulo vai ter ângulo de 90 graus. Trapézio escaleno são todos diferentes. Ó, o que que é o escaleno? São todos os lados diferentes. E aqui, pessoal, tem uma propriedade para demonstrar aqui embaixo, ó. Se o trapézio é isósceles, os ângulos em uma mesma base são congruentes. Então, o que que a gente pode dizer? Que o ângulo A é igual ao ângulo B. Nós podemos também falar que o ângulo C é igual ao ângulo D. Outra coisa que a gente poderia escrever aqui, somando A mais B mais C mais D, tem que dar quantos graus? 360 graus. Vocês vão só explicar com as palavras de vocês aqui, ó, na letra B. E aí a gente conversa na aula, tá bom? Aqui a C não precisa, só coloca A e a B. O que que você compreendeu, o que que você entendeu olhando para os ângulos, somente isso. Aí, pessoal, vai começar a ter exercícios de demonstrações, mas esses eu vou deixar, tá? Eu só vou pedir para vocês estarem lendo, aqui é bem interessante, uma curiosidade, um pouco da história da matemática sobre as diferentes definições. Então, ao longo da história foi definido diferente algumas figuras, ó, vai aparecer outras, as mesmas, mas com outros nomes, isso é interessante. E aí eu vou pedir para vocês estarem lendo e depois respondendo essas questões aqui, tá? Seria isso, então. Na quinta-feira nós conversamos na aula, lembrando que esse capítulo é sobre quadriláteros, então nós não vamos ficar parado nele muito tempo, nós só vamos observar o que são os quadriláteros, os elementos, as classificações. Então, claro, o que é a classificação? Que ele tem os quatro lados, somando as suas medidas a 360 graus, e o que vocês precisam é saber diferença entre paralelogramos e trapézios, né? Paralelogramos, dois lados paralelos, né? Então, em cima, embaixo e nas laterais. Já os trapézios, não, ele só tem um lado, né? Um com o outro, e aqui já é diferente. E aí vem as classificações dos paralelogramos, né? Quadrado, retângulo. E aqui já no trapézio, a gente já viu um pouquinho dos lados do escaleno, retângulo, enfim. Se vocês quiserem copiar as definições depois, para vocês terem mais organizadinho, podem copiar lá no caderno de vocês. Fiquem à vontade, tá? Não é obrigatório, mas cada um sabe da sua organização. Beleza, pessoal? Uma boa semana. Conversamos na quinta-feira. E aí a gente tira as dúvidas que vocês tenham, se não conseguirem fazer alguma atividade, que eu vou deixar selecionada, mas é bem fácil. Vocês vão ver que é um conteúdo bem bacana sobre os quadriláteros. Um abraço, bons estudos!